Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer que é um prazer imenso ter você aqui comigo que está passando esse vídeo agora. Então, fica conosco que hoje nós temos um assunto, uma temática extremamente importante. Está dando início hoje o nosso podcast Conexões que Transformam. Então, fica conosco aqui. E para você, meu querido, meu amigo, meu irmão, que está entrando aqui conosco nessa live agora, ao vivo, então é um prazer imenso ter você aqui conosco. Meu nome é Jean Lopes e eu me sinto felicíssimo de ter aqui você conosco. Podcast Conexões que Transformam. E hoje com a temática extremamente importante, adultização. Então, certamente nós vamos aprender muito. Um assunto que tem chamado a atenção do Brasil inteiro. Mas eu não estou sozinho nesse podcast. Eu estou com meu amigo, meu irmão, meu pastor, Carlos Pereira, e eu quero passar aqui a bola para ele. Pai do Senhor, Carlos. Pai do Senhor a todos, boa noite, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje estamos aqui, o assunto é sério, é profundo. A gente sabe que a adultização das nossas crianças e adolescentes é algo muito sério. Depois que o Felca expôs esse assunto nas redes sociais, a gente sabe que foi como uma bomba. E hoje a gente está aqui, né, para comentar, para falar. Estamos aqui com a presença do nosso Major, daqui a pouco estarei apresentando ele. Mas, enfim, fique conosco aí, que certamente será uma bênção para todos nós. Beleza, então. Então, ó, de antemão, faz o seguinte, ajuda nós aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas, principalmente com aquelas pessoas que elas são pais, são mães, são avós que cuidam das suas crianças. Então, é um tema que está mexendo com a sociedade inteira. Uma bomba, como o Carlos falou aqui agora há pouco, que estourou, trazendo um assunto tão importante que a gente sabe que já havia, mas o canal Felca, né, ele trouxe esse tema à tona, mostrando que as nossas crianças elas têm sofrido na internet. E hoje a internet tem sido um canal que acelerou isso, tornando nossas crianças adultas antes do tempo. Então, certamente você e eu vamos aprender muito hoje, porque nós temos um convidado muito importante. Carlos, eu queria pedir já que você pudesse apresentar o nosso querido irmão aqui hoje. Meu amigo, eu não sei se eu vou apresentar ou me apresentar, né? Porque ele é major, né? Então, assim, ele é major do Corpo de Bombeiros da Paraíba, tem tido experiência direta em lidar justamente com situações que envolvem infância, família, transtornos emocionais. Enfim, é um homem completo, né? Tem sido preparado para isso. E eu quero dizer a ele, né, que seja bem-vindo, Major Jenison, a esse podcast. Com certeza, isso será uma bênção para todos nós. E a gente vai estar aqui, vamos sugar o máximo, né? Com certeza. Sei que o senhor é uma fonte e a gente está aqui para ser abastecido. Não só a gente, mas todos aqueles que vão estar conosco com esse fenômeno, né, chamado adultização, que essas nossas crianças, de forma precocemente, tem sido explorada, e tem sido chamado de fenômeno, justamente por isso, porque tem sido uma forma muito contundente, muito direta, em que as nossas crianças têm sido exploradas. Mas, enfim, estamos aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmão, Jenison, você se apresenta aí, dá um oi aí para nós, aí para o nosso público. É uma honra, uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui participando desse podcast, nessa temática tão importante, uma temática que veio acender algo que tem acontecido, que tem perturbado muitas pessoas, um assunto que já tinha sido explorado por pedagogos, por professores, por psicólogos, mas atualmente ganhou uma visibilidade devido à publicação lá do vídeo, né, do influencer. Já está com quase 40 milhões de visualizações. E para mim é uma alegria, me sinto honrado de estar aqui com o pastor Carlos Pereira, esse homem que eu considero o apóstolo dos quartéis. Amém. E o meu amigo Jean, que eu considero o apóstolo das famílias. Obrigado, meu irmão. Então é uma alegria e saudações para aqueles que estão nos assistindo. Deus abençoe. Como bem disse aqui o nosso irmão Jenison, de fato, é uma temática que ela mexeu com o Brasil inteiro. Praticamente 40 milhões de pessoas já viram esse vídeo. E você que não viu ainda, nós vamos passar aqui alguns trechos, vamos passar aqui algumas fotos. Eu até peço
que passem aí para nós. Fernando vai colocando para nós algumas fotos aí, um pouco do vídeo, do que tem sido isso tudo. Mas, Gênison, você tem sido um canal de Deus na vida de muitas pessoas, porque você, além de ser oficial, você também é psicólogo. Então, tu tens uma formação já e atua na área. Eu queria entender um pouco mais, antes da gente tratar propriamente do assunto, Carlos, eu acho que é interessante a gente saber um pouco da história, da trajetória de vida do nosso querido aí, Gênison. Como foi que você chegou a ser psicólogo? Como foi que você se tornou oficial? Como foi que você chegou aonde você está hoje? Até para servir, Carlos, de inspiração para os mais jovens, para os queridos que estão vendo. Conta um pouco sobre tua história, tua vida para nós aí, para que o nosso público conheça mais você. Jean, meu irmão, eu sou natural de uma cidade de Pernambuco chamada Nazaré da Mata. É uma cidade do interior de Pernambuco. E eu passei parte da minha infância em Nazaré, depois fui para o Sudeste, passei um pouco da minha infância também no Sudeste e retornei para Nazaré da Mata quando eu estava ali com os meus 9, 10 anos de idade. E passei o restante da minha adolescência ali em Nazaré da Mata. Estudei toda a minha vida em escola pública. E quando eu estava ali com os meus 17 anos, eu comecei a trabalhar em uma loja de material de construções. Mas eu tinha o interesse de ser militar. Na época, tinha 2 primos meus que eram da Marinha do Brasil. E isso me serviu de inspiração para eu ser militar. E quando eu terminei o ensino médio, abri o concurso da Marinha e eu fui me inscrevi para fazer o concurso. Não passei, mas naquele mesmo ano abri o concurso da Polícia Militar da Paraíba. Eu continuei ali estudando, aproveitei o embalo e consegui lograr êxito no concurso da Polícia Militar da Paraíba. E vim para cá sem conhecer nada. Cheguei em João Pessoa para fazer a inscrição, né, para o concurso, junto com 13 amigos. E a gente se inscreveu tudo para a cidade de Patos, porque a gente imaginava que dos 13, pelo menos a metade iria passar. Dos 13, só eu passei. Que coisa linda. E fui desbravar o sertão do estado, né? Me apaixonei pela cidade de Patos. Passei ali quase um ano no curso de formação de soldados. E depois vim para essa área aqui mais próxima a Guarabira. Trabalhei na cidade de Mamanguape. Quando eu terminei o curso soldado, veio o desejo de fazer o concurso para o CFO, curso de formação de oficiais. Isso. E agora eu fui fazer cursinho, porque toda a minha vida foi estudando em escola pública, então a gente tem algumas limitações e algumas deficiências Sim. devido ao ensino público, né? E fiz cursinho e mergulhei nos estudos durante 3 anos. E depois de 3 anos, Deus ele teve misericórdia de mim e o Espírito Santo fez lembrar daquilo que eu estudei e a gente logrou êxito. Passei no CFO, entrei no ano de 2010. Aí, se você não precisa dizer a idade, mas você tinha na época quantos anos? A época que eu passei no CFO? Quando eu passei para o concurso de soldado, eu tinha 18 anos. Olha lá. E quando eu passei no CFO, eu tinha 23, 24 anos. E terminei no ano de 2012. E no ano de 2013, eu fui para Cajazeiras. Trabalhei 7 anos no sertão, 4 anos em Cajazeiras, 3 anos na cidade de Catolé do Rocha. E no período do curso de formação de oficiais, nós perdemos um amigo por suicídio. Uau. Teve um colega nosso que, no 2º ano do CFO, ele tirou a própria vida. E ali foi muito impactante, né? Eu não vou me aprofundar muito, porque devido à temática de adultização que ainda vai ser falada, né? Mas quem sabe em setembro a gente não aproveita a temática do Setembro Amarelo para falar mais sobre isso, né? O convite já está feito, viu, pessoal? O convite aí já está feito aí. E isso impactou muito, sabe? O suicídio desse amigo. E eu coloquei no meu coração o propósito de estudar psicologia. E fiz psicologia e hoje atuo atendendo no Corpo de Bombeiros como psicólogo, atendendo em parceria com a Caixa Beneficente também. Sim. E trabalho atualmente na Secretaria de Segurança Pública, na Policlínica Integrada da Segurança, desenvolvendo projetos e pesquisas voltados para a saúde mental da segurança pública. Perfeito. Que história bacana, né, Carlos? É verdade. História bacana, história de vida, né? Você tem um ponto aí de inflexão, né? Você entendeu que queria mudar de vida, né? Se inspirou, né, nos seus... foram parentes, foi isso? Nos meus primos. Nos 2 primos, né? Se inspirou ali. E o interessante, eu achei bacana aí, quando você fala sobre
buscar uma área de atuação baseada num triste fato, né, do seu colega lá de curso, né? É uma pena, né? Mas isso aí foi uma conexão na vida do nosso querido irmão Gênison para que ele pudesse buscar dar voos maiores, né, Carlos? Verdade. E aí, graças a Deus, você está hoje aqui. E nós temos hoje uma temática, Gênison, sem dúvida nenhuma, Carlos, que está aí na tela para todos nós aqui. Adultização. Felipe, o nome desse rapaz aí, ele tem um canal chamado Felca, né? Aonde ele trouxe um tema extremamente importante, fazendo uma verdadeira denúncia, né? Um vídeo bastante forte, como está dizendo aí, mostrando a exposição como nossas crianças, elas têm tido hoje, né? São uma verdadeira exposição. E essas crianças estão sendo usadas, na verdade, é uma rede de tráfego, podemos assim dizer, mas também elas se têm tornado adultas antes do tempo. E aí, Gênesis, eu fiquei pensando aqui... Ou mini-adultos, né? Mini-adultos. Para a gente entrar propriamente no nosso tema de hoje, você poderia explicar melhor para nós o que significa esse termo, né, Carlos? É interessante isso, a gente falar sobre isso, porque eu sei que talvez tenha pessoas aqui hoje que tá vendo esse vídeo, ou vai ver ainda, e não conhece esse termo, né? Um termo relativamente novo para alguns. Você poderia explicar melhor para nós o que significa essa palavra adultização? Como eu já alguém chamou até de fenômeno, um fenômeno hoje, devido à forma como ele tem se maximizado, né? Principalmente com as nossas crianças. Verdade. Então, explica para nós aí, uma criança ela agir como adulto, é algo mais profundo, enfim, o que a gente poderia explicar de forma mais simples para o nosso público? Em síntese, a questão da adultização, ela é fazer com que a criança ela pule etapas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Bíblia, tem um texto lá na Bíblia em que o salmista diz, fui moço e agora sou velho. E esse termo, fui moço e agora sou velho, dentro do estudo da psicologia, seria a divisão da vida do ser humano em fases. Isso. É aquilo que Paulo ele diz também ali em Coríntios, né? Que quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino, mas logo que deixei de ser menino, logo que me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Okay. Então, isso significa que a vida ela é feita de fases. Hoje nós vemos, por exemplo, nas escolas dominicais das igrejas, que as escolas são divididas por faixas etárias. Isso. Tem ali diversas faixas etárias. Por quê? Cada faixa etária tem o seu desafio, cada faixa etária tem a sua maneira de compreender, de ler o mundo, de entender o mundo. Então, a adultização é a gente impedir que aquele indivíduo, aquela criança, aquele adolescente, ele passe por essas fases. Ou seja, são comportamentos, são tipo de pressões, tipo de responsabilidades que aquele indivíduo ele não está pronto ainda. A gente percebe que às vezes tem crianças que são maiores, adolescentes que são maiores, e a gente imagina porque ele tem um desenvolvimento físico mais acelerado, o desenvolvimento cognitivo acompanha, mas na verdade não acompanha. Perfeito. Porque o indivíduo ele se desenvolve física e emocionalmente, e dentro de um contexto teológico, espiritualmente também. A gente sabe que dentro da cultura, antigamente a gente via as crianças já, porque hoje, assim, com o passar do tempo, essa questão de infância, adolescência e tal, no passado a gente não via muito isso. Você vê que algumas fotos, você não vê a foto de criança, você vê já a criança de paletó, né? As meninas, enfim, dentro dessa exposição da adultização, que ela pode ser explícita e implícita. De forma implícita, hoje, que é a maior preocupação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre justamente dessa questão implícita, porque a sexualização, né? A forma como tem sido exposto essas crianças, assim, dentro dessa erotização, né, das crianças, a forma como os pais até têm usado essas crianças, e a preocupação justamente é essa, né, quando o Felca ele falou sobre um cidadão, que a gente não vai até citar o nome dele, que estava fazendo um reality show com adolescentes, com crianças, né, e até com permissão dos pais, né, com uma certa... Mas é importante que o senhor fale justamente sobre isso, começando sobre essa exposição implícita, né, que tem sido hoje muito séria no nosso meio.
somente na rede social. Sim, essa questão quando a gente fala sobre a adultização, né? Quem assistiu, ou às vezes nem assistiu o vídeo do Fel, que às vezes pegou só alguns cortes na internet. Então, as pessoas às vezes estão focando só dentro da questão da sexualização, que também é importante, eu acho que foi o ponto-chave do vídeo, né? Isso. Mas a gente percebe a adultização, por exemplo, de maneira mais implícita, nas roupas, por exemplo. Explícita, né? Nas roupas. É uma forma sutil de a gente adultizar a criança, por exemplo, na roupa, tanto sexualizando quanto impondo para a criança uma estética de um adulto. Isso. É claro que isso às vezes soa interessante quando é uma coisa assim, sei lá, um contexto de festa, por exemplo. Vai ter um casamento, então coloca ali na criança, a criança vestida de noivinha. Isso. Então, ali é um momento, é uma coisa assim, esporádica. Mas isso não pode fazer parte da rotina da criança. Por exemplo, tem criança que vai sair para a escola de 7 horas da manhã, a criança está toda maquiada. Então, esse tipo de comportamento não cabe para a criança. A gente está meio que impedindo que a criança ela aproveite uma fase da vida que passa tão rápida, que é a fase da infância. Porque hoje nós percebemos que a expectativa de vida do indivíduo ela aumentou bastante. Sem dúvida. Antigamente o indivíduo vivia muito pouco, mas hoje, devido à alimentação, devido à medicina e tantas outras pesquisas científicas, a vida do ser humano ela tem uma longevidade maior. Porém, a infância ela permanece 12 anos, 13 anos no máximo. Não muda, não. Não muda. Então, às vezes, a gente está impedindo que a criança vivencie essa fase tão importante que é a infância. E a gente aprende na psicologia que a infância é o terreno que nós pisamos toda a vida. Porque muitos dos traumas, dos transtornos mentais que as pessoas trazem é oriundos da infância. Então, outra forma de adultização é devido, por exemplo, a agendas e compromissos sociais que a criança tem. Hoje eu tenho uma criança que tem a escola, que tem inglês, judô, Kumon, e você acaba inserindo aquela criança em uma série de responsabilidades que seria próprio de uma vida adulta. Então, isso, mais para frente, a gente vai falar sobre os impactos emocionais que isso causa, mas isso também é uma forma de adultização. Porque, como a gente fala, eu falei, de uma forma implícita e explícita. Sim. Porque a forma explícita, você adultiza a criança, por exemplo, trazendo ela responsabilidade de adulto. Isso. Né? Então, você enche uma agenda hoje, você coloca dentro do grade curricular de uma agenda de escola, tantas responsabilidades sobre uma criança, claro que quando é da infância, né? Papai mandava a gente, como criança, né? Vai pegar lá a água lá na cacimba. A criança vinha, a adultização da criança de forma explícita, a gente está falando muito da forma implícita, mas também é importante que o senhor está falando essa questão explícita. Essa imposição, a gente vê muito isso, abrindo parênteses, das crianças que cantam na igreja hoje. Eu me preocupo muito com isso, que prega. Pega uma criança, bota um paletó numa criança, entendeu? A criança já canta, já fala. Então, aquela criança não consegue viver a sua infância, aí vem a adultização também. Claro que o assunto hoje a gente vai falar de Felca aí, mas o senhor falando e eu em casa estava pensando sobre isso. É esse peso que você coloca sobre a criança, né? Exatamente, você queimar etapas, como foi dito, né? Tornar a criança adulta, não viver as fases que elas precisam viver. Então, isso é muito interessante a gente pensar nisso, de não queimar etapas, né? Nós precisamos, enquanto pais, né, avós, você que está nos vendo aqui, você possa refletir sobre isso. O nosso objetivo aqui hoje, Carlos e Gênesis, é a gente trazer esse alerta para que nós pais, avós, tenhamos cuidado na forma como criamos nossas crianças, deixar que elas sejam crianças. Porque a internet está queimando isso. Sim. Pois não. E quando o reverendo Carlos ele fala a respeito de como era antigamente, né? A geração passada, que às vezes começava a trabalhar, sei lá, com 12 anos, às vezes a família tinha 5, 10 filhos, e tinha aquele filho que ainda era um adolescente, ou às vezes até criança, e cuidava dos outros. Então, às vezes a gente diz, não, mas na minha época era assim. Só que hoje nós temos todo um contexto social diferente, né?
Antigamente era essa pressão, mas as pessoas viviam aonde? Viviam no campo, não tinha assim uma expectativa acadêmica, profissional. Então, o contexto era totalmente diferente, né? Mas hoje a gente vive outros dilemas que são próprios da sociedade pós-moderna, né? E isso que Carlos falou a respeito da igreja é um ponto muito importante, muito interessante, porque a gente aqui, eu não quero que você que está assistindo a gente, imagina que, sei lá, você está contra uma criança pregar, está contra uma criança cantar. Não é isso. Mas eu acho que até os hinos, os louvores, na minha época de criança, era hino para criança. Hoje a gente coloca um louvor que é um louvor de um adulto e coloca para uma criança, em um conjunto de criança. Então, acaba a gente pulando essas etapas, deixando a criança de viver aquele momento, aquele espaço que ela deveria viver. E outra coisa, o que tem feito as crianças serem adultizadas hoje em dia? A gente vive numa sociedade de likes. A gente vive numa sociedade baseada aqui num livro, eu acho que Carlos estava lendo, da geração dopamina, né? Que as pessoas querem essa sensação de prazer, essa sensação de ser aceito, essa necessidade de aceitação. E sem falar da questão financeira. Então, às vezes, pega uma criança que tem uma boa voz, que tem um bom desenvolvimento oral, aí coloca essa criança e essa criança começa a ter seguidores, começa a ter curtidas, começa a ter convite. E agora essa criança passa a ser a fonte de renda daquela família. Isso é adultização. Então, às vezes, essa criança que começou a pregar cedo, ela começa a ter exigências que uma criança não deveria ter. Um nível de santidade que uma criança não deveria ter. Um nível de comportamento que a criança não deveria ter. E a sua mente não está preparada para aquilo ainda. Porque não está preparada. Porque a gente tem que entender que tem um desenvolvimento físico, mas também tem um desenvolvimento cognitivo. Então, exige aquela criança. Não, você é pregador. Você não pode estar correndo. Você não pode estar... Mas ela é criança. E a gente está tornando uma criança altamente perfeccionista que lá na frente isso vai trazer prejuízos emocionais e espirituais para essa criança. É interessante aqui, antes que a gente entre em mais uma pergunta aqui, que a gente continue falando sobre esse tema, eu quero falar aqui para você que está aqui conosco, deixa o seu like aqui, você que está no nosso canal, deixa o seu like aqui para a gente. Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo. E outra coisa, pessoal, se você não é inscrito no canal Jean Lopes, se inscreve. Toda quinzena, nas quinta-feiras, a gente faz o nosso podcast Conexões que Transforma. Excepcionalmente hoje, estamos fazendo na quarta, mas é toda quinta-feira, eu e meu amado irmão aqui, Carlos Pereira. Porém, Gêneson, eu vi aqui uma pesquisa, Carlos, olha que coisa interessante, que a Unicef, ela diz que crianças entre 9 e 11 anos de idade, olha só, elas têm um perfil, perfis ativos na rede social, de cada 5 crianças, 2 têm um perfil na internet sem supervisão dos pais. Olha que coisa importante a gente falar sobre isso aqui. Crianças criam um perfil na internet e não têm a supervisão dos pais para isso. E isso é um perigo, Gênesis. Eu digo isso, Carlos, porque a gente entra dentro de um tema. Se está colocando hoje um celular na mão das crianças sem critérios nenhum. Começa com uma coisinha simples, banal, não é para ele se entreter, é para isso, para aquilo outro. Será que, Gênesis, que não existe critérios para a gente dar um celular na mão de uma criança? A partir de que idade, se é que existe uma faixa etária? Eu sei que depende de cada pai, mãe, porém, há critérios para isso? Ou deve ser assim banalizado? O que é que você me diz sobre isso? Vamos falar um pouco sobre isso. Qual a idade ideal para a gente dar um celular na mão de uma criança? E, se está na mão dela, teria critérios para ela usar esse aparelho? Até que horas? Ou o que pode ver, o que não pode? O que a gente pode falar sobre isso? Dentro dessa questão do uso da tela, do uso do celular, do vício tecnológico, né? Da dependência tecnológica, nós percebemos que às vezes tem pais que chegam e reclamam e dizem, olha, essa geração está viciada na internet, essa geração está dependente de tecnologia. E a pergunta que a gente faz, às vezes de maneira introspectiva, é se essa geração está viciada, quem viciou?
Porque o que acontece é que a gente não tem mais aquele tempo para estar no chão, sentado, correndo, brincando com a criança, fazendo as brincadeiras que nós fazíamos na nossa infância. Hoje as pessoas estão muito ocupadas, estão carregadas de compromissos e responsabilidades e acabam terceirizando a educação das crianças. Nós vivemos a chamada era da terceirização. Nós vemos que em tudo nós temos terceirização. Eu sou da época que, pra gente assistir um filme, a gente tinha que ir na videolocadora. Exatamente. E escolher um filme e passar o final de semana assistindo aquele filme repetidas vezes. Hoje nós temos a terceirização através das plataformas de streaming. Isso. Antigamente dizia, olha, você não pega carona com estranho. Hoje, diariamente, a gente está pegando através de um aplicativo chamado Uber. E o Uber, ele não tem nenhum veículo, mas tem pessoas que estão associadas ali àquela plataforma. Então, isso fala de terceirização. E aqui eu estou falando de terceirização, mas a gente podia falar de maneira abrangente de diversas outras terceirizações. E isso tem adentrado as famílias. As famílias estão terceirizando a sua responsabilidade sacerdotal. E quem está assumindo essa responsabilidade sacerdotal, muitas vezes, é o celular, muitas vezes é a internet, são os programas. E o que é que acontece, Jean? A criança dos 2 anos, ela já recebe um celular do pai para ficar ali assistindo, para ficar ali jogando, para ficar ali brincando. E esse tipo de estímulo, o estímulo da internet, da rede social, é um estímulo muito rápido. É um prazer imediato. Isso. Então, a criança vai passando vídeo e ali não tem nenhum tipo de desenvolvimento cognitivo, não tem nenhum tipo de desafio, ela não vai ser frustrada, ela não vai trabalhar nela a questão da criatividade e resolução de problemas. E aparentemente é inofensivo, porque a criança está ali quietinha, a criança está ali caladinha, a criança não esboça nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de demanda para os pais. Então os pais estão ali desenvolvendo os seus trabalhos. Só que lá na frente nós vamos ver a consequência disso. Isso. Quando chega ali na adolescência, aí o pai chega pra gente e diz, olha, trate aí meu filho, que meu filho está viciado na tecnologia. Porque agora o pai quer tomar o celular desse menino, só que o menino olha pro pai e diz, e vai querer mudar a regra do jogo agora? Faz 15 anos, 12 anos, 10 anos que a regra do jogo lá em casa é essa. É a chupeta eletrônica, exato, é o celular, é a internet. E quer mudar a regra do jogo agora. Então é muito complicado a gente fazer isso. Assim, essa questão de idade, não existe um consenso na psicologia, né? Não existe um consenso de que idade dá tecnologia para a criança. Mas a gente estimula os pais a adiar o máximo possível o uso da internet, o uso da tecnologia para as crianças. Até no livro, se não me engano, Cretinos Digitais, o autor, ele diz, né, ele coloca ali pesquisa de profissionais do Vale do Silício, e homens como Steve Jobs e tantos outros homens do Vale do Silício diz que eles não dão tecnologia para os filhos. Eles não fornecem tecnologia para os filhos. Isso. Agora é interessante, os nossos filhos estão recebendo tecnologia, mas quem inventou a tecnologia não dá a tecnologia para os filhos, porque eles sabem os impactos emocionais e sociais que isso causa. Gênesis, dentro desse estudo, Carlos, eu vi outro dia, eu ia dar uma palestra sobre pais e filhos, e aí eu trouxe esse assunto, e lá no estudo que eu vi, mostrava que de 0 até 5 aninhos, o máximo, a criança ali, 3, 4, 5 anos, você expor ela à internet 30 minutos, 40 minutos. Então, de 5 a 8, falava de uma hora. Então, enfim, ele trazia para cada faixa etária ali, para cada ciclo ali de vida, ela achava interessante 30 minutos, 1 hora, 2 horas, mostrando que ela precisa ter realmente critérios, ela precisa ter realmente limites, porque é impossível hoje viver sem internet, sem redes sociais. Mas precisamos ter limites. Se não houver limites, ninguém vai chegar a lugar nenhum mais. Vai ser um caos. Vai ser realmente imbecis digitais, pessoas sem noção de nada, né? Então, é por aí. Né, assim, Carlos? Como eu sou assim, o antigão, bem antigão quando se trata de... Eu sou o pai mais antigo aqui, né? Vocês são... Apesar de que eu gosto de dizer que a única coisa que a gente só é recompensado bem, se fizer muito bem, é ser pai. Porque pai, para mim, é uma missão. Uau. Então, assim, meus filhos, eu não dei aos meus filhos celulares até quando eles tivessem crescido. Meus filhos compraram celulares com seus próprios dinheiros.
Eu nunca terei dinheiro para dar celular aos meus filhos, né? Porém, eu sempre aprendi a discipliná-los. A usar o videogame, a usar a televisão. Porque a gente precisa ter muito cuidado com o não, né? A negação, né? Porque o não, no cérebro não existe, né? Tem aquela questão, não faça, aí parece que aí tem o desejo de fazer. Mas, enfim, Major, quando a gente trata desse assunto, é importante a gente ver as consequências, né? E a gente sabe que as consequências desse malefício chamado adultização tem sido muito grande. E eu queria que o senhor falasse aqui pra gente aí, principalmente nessa questão dos transtornos da imagem corporal, do burnout infantil, eu acho que o senhor pode trazer muito bem, por exemplo, prejuízo na regulação emocional, né? Os transtornos que existem, enfim, o risco de vulnerabilidade e abusos. Eu acho que tudo está ligado a essa questão da adultização. Exatamente. Primeiro, começando aí com relação ao abuso, né? Porque a adultização, ela muitas vezes está muito estritamente ligada à sexualização das crianças, né? E nós sabemos que existe uma rede gigante de pedofilia na internet que comercializam esse tipo de conteúdo. Então, às vezes, os pais, de maneira despretensiosa, de maneira até inocente, colocam ali uma criança para dançar uma música sensual. E às vezes acha aquilo bonito e filma e joga isso na internet. E ali vai ter o assédio de diversos pedófilos, né? Que vai pegar esse conteúdo, que vai divulgar, que vai repassar. Existe também a questão dos adultos que entram nas plataformas de jogos, como Roblox, por exemplo, e ali se passa por criança e agora começa a tecer ali algum tipo de conexão com essa outra criança e agora começa a pedir foto e agora começa a cometer algo que é chamado de sextorção, ou seja, quando a criança manda ali uma foto do corpo, chamado nudes, né? Isso. Agora o pedófilo ele começa a ameaçar a criança e diz, olha, se você não mandar mais, eu vou matar seus pais, eu vou colocar isso na internet. E agora a criança começa a conviver com a culpa, né? Então, isso é a abrangência desse termo adultização, né? Então, não indo para esse lado do abuso, tem a questão da ansiedade e culpa excessiva, né? Porque às vezes a gente está cobrando da criança algo que ela não está preparada para aquele momento. Então, coloca na criança, imprime na criança a sensação de que ela nunca é boa o suficiente. E essa criança vai crescer com isso. Porque os pais cobram a criança de uma maneira muito pesada, né? Se a criança não tira 10, para o pai não estar satisfeito. Esse monte de atividades que nós falamos, nessa agenda lotada da criança, pressionando a criança para ter um tipo de desempenho que ela não está preparada ainda para ter. Tirando a criança do brincar. O brincar para a criança, o trabalho da criança é brincar. Porque é no brincar que a criança desenvolve as habilidades sociais, é no brincar que a criança desenvolve a resolução de problemas, a frustração. Hoje nós vemos pessoas intolerantes à frustração. Certeza. Quando nós vemos, por exemplo, um homem que mata uma mulher, um feminicídio, por exemplo, ali está uma pessoa intolerante à frustração, a pessoa que não conseguiu ouvir um não. E muitas vezes isso aconteceu porque muitas vezes os pais querem privar a criança da frustração. E a criança precisa também se frustrar. E ela se frustra ali no brincar, faz parte do desenvolvimento da criança. Outra consequência da adultização precoce é a dificuldade de socialização. Isso é interessante. Hoje nós vemos crianças extremamente antissociais. Muito sério, muito sério. E quando a criança não é antissocial, a criança ela tem uma amizade com pessoas já adultas, né? A linguagem já adulta, a conversa já adulta. E às vezes tem mães que dizem, não, mas eu converso tudo com a minha criança. Se você conversa tudo com a sua criança, ou você é infantilizada, ou a sua criança está sendo adultizada. Das duas, uma. Então, outra coisa que acontece, outra consequência, é a chamada síndrome de Peter Pan. E o que é a síndrome de Peter Pan? Aquela criança ela foi forçada em um momento que não era oportuno ela ser adulta, e quando ela se torna adulta, ela quer viver tudo que ela não vivenciou na infância. E aí acontece a chamada síndrome de Peter Pan. E a outra é a chamada síndrome do impostor. A síndrome do impostor é quando aquela criança ela foi muito cobrada durante toda a sua vida e ela nunca se sente boa o suficiente. Então, às vezes ela se cobra muito
E devido a se cobrar muito, ela alcança cargos importantes, ela alcança uma boa aprovação no vestibular, ela alcança uma bolsa de estudo, mas ela nunca se sente boa, ela nunca se sente boa o suficiente. Ela está naquele cargo, mas ela pensa, eu não mereci estar aqui. Por mais capacidade que ela tenha. Mas isso é chamada a síndrome do impostor. Uau, muito sério aí. Queridos, a gente está ouvindo aqui o nosso amigo e irmão Gêneson, e ele está trazendo algumas consequências sequelas, mazelas, enfim, traumas emocionais que podem acarretar na vida de um adulto porque não teve uma infância como deveria ter. Então, é muito grave isso daqui, o que está falando. E aí, Gêneson e Carlos, eu me lembro que, certamente, se você lembrar algum caso, você traga para nós, é interessante, que você atua na área, né? Eu conheço um caso de alguém que a criança ela vive no quarto. Então, a sua infância, praticamente, ela não brincou, ela ficou no quarto. A comida... A mãe bate na porta, botava ali na porta dela, ela depois pegava, porque na internet, nas redes sociais, o dia todo. Então, uma criança que vivendo da internet, observando, quer dizer, sem controle dos pais. Isso é muito grave, isso traz consequências terríveis para a vida adulta. Pois não. Uma das consequências que a gente falou, né, que o nosso major falou aí, sobre essa questão de baixa estima, né? A baixa estima, eu acho que a gente precisa criar filhos para ser adultos saudáveis. Perfeito, cara. Eu acho assim, hoje eu sou militar assim muito mais antigo assim do que o major aí, e a gente sabe que o militarismo, né, essa imposição, esse autoritarismo, autoritarismo, né, que gera, como essa adultização também gera essa baixa autoestima, né, e a gente está lançando um livro aí, já está se preparando, que é Amar a Si Mesmo Sim, Amante de Si Mesmo Não, que hoje eu falo muito sobre isso. Por exemplo, criar um lugar onde as crianças são valorizadas, né? Onde as crianças são valorizadas. Porque, às vezes, a gente tem lugar... Eu lembro que, quando a gente era criança, a gente chegava os visitantes, onde é que as crianças sentavam? No chão. Isso. Não era assim? Não, você está no chão, menino. Não, chegou aqui. Então, assim, a gente precisa criar lares em que as crianças, ela precisa ser valorizada. Outra coisa, criança, por exemplo, uma das crianças são encorajadas. O senhor falou sobre isso aí. Perfeito. Encorajadas. E a criança que é muito cobrada, isso é um fato, né? A criança que é muito cobrada no futuro, ela vai se cobrar muito. E as crianças precisam ser valorizadas. Imagine uma criança, eu conheço, né? Menina, cadê o chinelo? Menina, cadê? Eu só vou gente, menina. Então assim... A gente cobra tanto, tem hora, que chega um momento que parece que aquela criança ela fica com medo. Eu vi um caso interessante de uma criança que a mãe pegou ela lavando os pratos com papel higiênico no banheiro, lá na banheira. E a mãe chegou, viu aquilo. O normal era chegar e, menina, não, ela disse, você quer aprender a lavar prato? Aí pegou, botou uma cadeirinha do lado dela e deu um pano de prato e um prato de plástico. Então, veja o efeito, né, que causou no cérebro daquela criança. Por isso, crianças que precisam ser valorizadas. Então, crianças... a gente precisa ter um lugar na nossa família que crianças sejam valorizadas. Perfeito. Né? Porque se você não valoriza, não tem como elogiar mais. A gente precisa elogiar mais os nossos filhos. Hoje, eu digo aos meus filhos hoje, eu não fui o pai que vocês desejariam ter. Mas você dará a oportunidade de ser o pai que vocês não tiveram. Perfeito. Porque eu não tive. Eu não fui para meus filhos o pai que eu tive. E eu sei que essa questão da filha paterna, né? É outro assunto que a gente pode trazer. Mas voltando à questão da autoestima, a imposição de padrões estéticos hoje, comportamentais, né? Adultos. Porque hoje a gente vê crianças voltando a dizer, né? Com crianças adultizadas. Né? E é importante a gente trabalhar isso para que os pais atendem para isso, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade hoje dos pais. Sem dúvida. A gente precisa trazer essa responsabilidade dos pais, né? Essa perda da infância, né? A pressão de assumir responsabilidades, né? Isso priva a criança de ser criança. E uma coisa que Jean falou é que hoje em dia
qualquer coisa que... Antigamente, a gente queria punir uma criança, a gente mandava pro quarto. Se a gente quisesse punir uma criança, um adolescente, vá-se embora pro seu quarto, você não vai sair hoje não. Isso. Hoje é o contrário. Hoje você chega para um adolescente e diz, olha, vá-se embora pro seu quarto. Ele diz, oxe, obrigado. No quarto tem internet, no quarto, meu amigo, obrigado. Na época da gente era uma punição porque as nossas brincadeiras estavam na rua. Exatamente. Os nossos amigos estavam na rua. Exatamente. Mudou. E hoje não, hoje mudou. Hoje as conexões são muito virtuais. Eu morava num apartamento que na frente do apartamento ficavam umas 5 crianças lá, adolescentes, um sentado do lado do outro, todo mundo com o celular na mão, cada um estava jogando online, mas um do lado do outro. Na época da gente, não. E tem um livro que eu deixo para sugestão de leitura aí para os pais, que é o livro A Geração do Quarto. Nesse livro, A Geração do Quarto, fala a respeito desses adolescentes que se cortam, fala a respeito desses adolescentes com ideação suicida, esses adolescentes que fazem grupos de desafios. E por que isso acontece? Por conta da chamada geração do quarto. As crianças, os adolescentes que estão trancados no quarto porque sabem que se saírem do quarto, os pais não estarão ali. Não tem essa rede familiar, essa rede de apoio familiar, porque os pais estão trabalhando, cada um está aí correndo atrás da sua vida, do seu desenvolvimento pessoal. É uma geração que está preocupado em criar herança, mas não está preocupado em deixar os herdeiros preparados. Pais ausentes, né? Pais ausentes, filhos online, né? Alguém já tinha falado sobre isso. Pais ausentes, filhos online. Se não livro, dá um título para um livro, viu? Mas aí, assim... Carlos, deixa eu dar um oi aqui. Pessoal, eu quero dar um oi aqui para algumas pessoas que estão conosco. É justo dar um oi para eles aqui. Vanderlei Gomes está conosco. Lenilda Fontes está conosco também. Andrew, lá de Santa Catarina, está conosco. Boa noite também para todos vocês. Hoffman também está conosco. Mãe e filha aqui está conosco também. Enfim, e nada mais, nada menos, Carlos, do que Calmiane Smith. Aí o negócio fica diferente. Eu não vou entrar aqui no assunto, mas eu me sinto mais forte, me sinto mais alto, meu cabelo cresce, porque Calmiane, ela disse assim, boa noite a todos e a paz do Senhor. Então, obrigado, meu amor, por estar conosco. Então, também aqui, Silene também está conosco, ela disse, nossa geração ainda brincava, corria na rua com os amigos. Hoje as crianças são trancadas no quarto, o que tu acabou de falar, Gênesis. Então, o nosso irmão aqui tratou bem o que Silene aqui disse pra gente. Eu queria partir para uma outra questão, a gente está caminhando para o fim, né? Temos poucos minutos ainda, mas eu queria que você trouxesse para nós, gente, de maneira bem assim, objetiva, alguns erros mais comuns que os pais cometem, que o nosso intuito aqui hoje nada mais é do que trazer um alerta para os pais. Então, quais são os erros mais comuns, gente, que os pais cometem com relação à adultização dos seus filhos, que poderiam evitar? Ter mais cuidado com relação a isso. Que erros eles cometem que às vezes nem percebem, ou, enfim, alguns são intencionais, né? A gente viu aqui no vídeo aí do Fel, que ele mostrou Bel para meninas, onde a mãe mesma era quem incentivava essa situação, né? A gente viu lá no vídeo, ela provocava a filha ali, cria a situação, até a menina botar comida para fora, vomitar, tudo pelo like, tudo pela visualização. Eu sei que existem alguns casos que são bem intencionais e outros não, mas, de modo geral, assim, cita pelo menos 2 ou 3 erros mais comuns que os pais cometem. Eu acho que o primeiro é a pressão por desempenho, né? A pressão por desempenho é a gente querer que... naquele afã de, às vezes, querer que o filho alcance aquilo que a gente não alcançou, que o filho tenha aquilo que a gente não teve. Então, às vezes, a gente pressiona muito por desempenho. E isso acaba gerando frustração, acaba gerando ansiedade, acaba gerando depressão, acaba gerando burnout, acaba gerando esgotamento físico e emocional, né? A outra questão é a rede social. Foi uma coisa que a gente bateu aqui durante toda a nossa conversa, mas expor essa criança, esse adolescente à rede social é altamente prejudicial por conta da questão das comparações, né? A criança, o adolescente, ele olha a vida do outro e ele acaba se comparando. Antigamente nós tínhamos geração que queria ser lá, professor, bombeiro, policial, jogador de futebol. Hoje nós temos uma geração que quer ser influencer.
E por que quer ser influencer? Por conta das comparações. Perfeito. Ele olha o influencer e diz, rapaz, olha o carro que ele está usando. Ele está brincando na internet e na rede social e está ganhando dinheiro. Isso. Então eu quero isso também. Isso acaba adultizando essas crianças por conta disso. Então a exposição à rede social, a inversão de papéis emocionais, às vezes coloca a criança para desenvolver um papel que ela não está preparada. Às vezes os pais brigam e colocam a criança ali no meio daquela briga. A criança acaba se sentindo responsabilizada por conta da briga dos pais, por conta do divórcio dos pais, problemas econômicos, financeiros, e às vezes compartilha esse problema com as crianças, um problema de saúde e tantos outros problemas familiares, e às vezes compartilha com a criança, e a criança não tem desenvolvimento cognitivo capaz de lidar com esse problema ainda. Então são esses tipos de comportamento que às vezes acaba adultizando a criança de maneira precoce. Falando aí, porque a gente está aqui, existe uma consciência de crise, né? Isso é fato, né? Eu acho que quando ele expôs na rede social de uma forma tão contundente, né? Essa questão da adultização, é importante a gente saber como a gente proteger as crianças da adultização. Eu sei que a gente fala sobre limitar o acesso da internet, e eu com meus netos essa semana eu pensei muito sobre isso, né? Porque a gente chega com os netos hoje, o que brincar com ele, né? Como incentivar atividades lúdicas que estimulem a imaginação, entendeu? Eu estava assim com a minha netinha, aí eu peguei os pegadores, eu coloquei os pegadores aqui para ela tirar os pegadores e tal. Então, assim, como a gente pode proteger as nossas crianças, Major, o senhor como psicólogo aí, dentro dessa adultização infantil, esse tema que tem merecido tanta atenção, tanta discussão, né? E, por consequência disso, tem afetado a saúde mental das nossas crianças. Mas me ajuda aí, como a gente pode estar protegendo as nossas crianças, além disso que a gente tem falado? Eu acredito que a primeira coisa é a gente respeitar as fases da vida, né? Uau, importante. Cada fase da vida, ela traz os seus desafios. Então, cada fase da vida... É tão interessante quando a gente vê, por exemplo, uma criança, ela se desenvolvendo, uma criança ali pequenininha, e consegue segurar ali o equilíbrio da cabeça, consegue sentar, consegue engatinhar, consegue dar os seus primeiros passos. A gente fica ali na expectativa que fale papai, que fale mamãe. Isso. E é tão belo isso. Mas, às vezes, quando a criança, ela já começa a andar e trazer as suas primeiras palavras, tem pais que ficam naquela ansiedade que a criança se desenvolva logo, cresça logo, vá logo para a escola. Antigamente, a gente esperava um certo tempo para a criança ir para a escola. Hoje, a criança, às vezes, ali meses, já está sendo colocada na creche, já está sendo colocada na escola. A gente vê dentro de uma perspectiva teológica que Joquebede, ela esperou o desenvolvimento ali de Moisés. Enquanto Moisés estava desenvolvendo, ela estava ensinando os rudimentos da fé para aquela criança. E às vezes os pais não esperam isso, joga logo a criança ali na creche devido a precisar trabalhar. E às vezes o retorno financeiro não é nem tanto assim. E a gente está perdendo uma fase tão importante da vida da criança. E a outra coisa é estimular essas brincadeiras sociais, né? Essas brincadeiras, essas interações sociais. Porque a gente às vezes quer que a criança brinque com o celular. E a gente precisa retornar. As crianças precisam reaprender a brincar. E isso que o senhor fez é extremamente importante, porque vai desenvolvendo a coordenação motora fina, coordenação motora grossa, a questão de resolução de problemas. E isso a gente aprendia com as brincadeiras de criança, né? A bola de gude, por exemplo, a gente brincava. Hoje nem fala. De pipa, de correr, de se esconder. Isso. Então eram brincadeiras que desenvolviam o raciocínio da criança, o cognitivo da criança e também o físico. Hoje tem crianças obesas. Na época da gente era uma coisa muito rara assim, a gente ver crianças obesas. Porque a brincadeira da gente era correndo, era no meio da rua correndo. E trazer um ambiente seguro, afetuoso, né? A gente sentia, né? Pegar na mão, brincadeira de roda e tal. Então, assim, é interessante. Eu quero, assim, agradecer já o Major aí, né, pela toda a instrução que ele nos deu. Quero mandar um beijo para minha esposa, mandar um beijo para meus filhos, Carlos Júnior, delegado, doutor Neto, doutora Carliene, enfim, e as netinhas, Ana e Eva, que tem sido para mim reaprender a ser, porque ser pai, ser avô, ser pai duas vezes, né?
mas você reaprender. Minha nora, ela tem sido uma exímia mãe, sabe? Essa questão de celular, a criança, a minha netinha já tem, vai completar 3 anos, mas ela limitou o celular, a menina, às vezes. O avô que chega em casa, lá, que mostra lá a neta, mas aí eu também tenho me comedido a expor ela às telas, e é interessante, graças a Deus, né? Os senhores que têm filhos jovens, né? Já não, mas o senhor, que é um privilégio, né? Porque no meu tempo eu não tinha esse conhecimento que a gente está tendo essa noite. Isso. E é um privilégio, né? O senhor que tem uma criança em crescimento, né? E num assunto tão em voga desse, nos traz uma instrução e maturidade até para criar os nossos netos. Mas Deus abençoe a todos. Falando sobre ser avô, eu tô com uma bebezinha aí chegando aí. Você, vovô, viu? A minha nora tá com 2 meses e hoje ela mandou um WhatsApp pra gente. Ouvi o coração do bebê. Que benção. Aí a alegria foi total. Meu filho lá com ela e a gente fica com o coração aqui vibrando também pela felicidade. Manda um abraço pra minha filha também, pra meu filho, pra minha nora e genro. É uma honra. Eu sempre digo aqui, Gênesis, e Carlos sabe disso, que a gente ministra também palestras, como você sabe, que a honra que nós tivemos de conduzir nossos filhos do altar, do berço até o altar. Para nós foi uma honra, né, Carlos? Eu ver hoje meus filhos, né, a gente conduziu eles do berço, conduzindo eles pela vida, pelo caminho do Senhor, e hoje eu vejo eles casados, como o Carlos também, a gente tem essa honra, e vê-los casados hoje, e meu filho agora, a mulher está grávida, é uma honra para nós. É Casado, muito bem casado, servindo ao Senhor, então se cumprindo o que a gente entende pela palavra, né? Ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Então não queime etapas, algo que ficou muito claro aqui para nós. A adultização é você queimar etapas. Então não faça isso com a sua criança. Como o Carlos disse, como o nosso Gênesis falou aqui, deixa ela viver cada fase dela, não é assim, Carlos? Não é assim, Gênesis? É verdade. Então, nós queremos partir para o nosso final aqui do nosso podcast, Conexões que Transformam. E eu quero ser grato desde já a presença, né, Carlos? Com certeza, com certeza. Major, psicólogo, amigo e irmão em Cristo, Gênesis Salles, pela honra que você nos deu de estar aqui conosco hoje. Eu me sinto grato por isso. Você é uma pessoa extremamente ocupada, enfim, mas ele fez questão de estar aqui conosco para trazer esse alerta para todos nós. Gênesis, eu queria que você trouxesse uma síntese do que foi dito aqui, do que você falou, que você considera mais importante para nós e fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse podcast, de estar podendo conversar dessa temática tão importante, mandar também um beijo, um abraço para minha esposa e para minha filhinha Marina Flor. Semana que vem nós estamos recebendo nosso filho, Micael Azaf, está nascendo, a cirurgia está marcada para terça-feira que vem e eu acho que é um sacerdócio, né, a gente ser pai. Eu acho que é um presente. É interessante que quando os discípulos chegam para Jesus e diz: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus ele poderia usar qualquer nome de Deus ensinado no Antigo Testamento. Porque do Antigo Testamento até o Evangelho, nós temos diversos nomes de Deus. Deus ele se apresenta como Elohim, Deus se apresenta como El Shaddai, se apresenta como Jeová Jireh e tantos outros nomes. Mas Jesus ele não usa nenhum desses nomes. Jesus ele usa Pai Nosso que estás no céu. Então isso fala a respeito da importância da paternidade. E o privilégio que nós temos de comungar com Deus, esse atributo de pai, esse atributo de paternidade. E eu fico muito preocupado quando eu vejo um homem que não assume a responsabilidade paternal, que abandona a casa, que abandona a família, vai procurar uma aventura amorosa. E isso corta o coração de Deus, porque Deus ele nos deu essa oportunidade, esse privilégio de ser pais. E um pai faz uma diferença muito significativa total. Na vida de uma família. Então, é essa mensagem que eu deixo para todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão nos assistindo, e que Deus ele vos abençoe e abençoe as vossas casas e as vossas famílias. Amém. E eu digo assim, imagine José. José foi pai de Jesus. Se José tivesse falhado naquela missão. Uau. Todas as vezes que a gente pensa em pai, a gente pensa em pai, mas imagine José. É verdade. Porque a missão de José era criar o filho de Deus. Muito forte. Era muito forte, né? Que responsabilidade. Então, assim, que Deus nos ajude, né? E pai
Eu digo sempre, a ferida paterna, ela é muito forte. Hoje eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho falado muito isso nas palestras com jovens. Os jovens, a gente vai para Guarabira agora e a gente vai trazer essa temática lá. Mas eu acredito que a gente precisa falar muito sobre isso, sabe? Tratar isso no coração dos nossos jovens hoje, devido a pais que não têm exercido o seu papel e têm gerado uma geração sem saúde emocional. Mas que Deus nos abençoe. Sábado a gente vai estar lá em Espírito Santo. Em nome de Jesus, o pessoal do Espírito Santo aí, um abraço. Nosso pastor Joselito, vamos estar lá. Mas é importante a gente pensar nisso, Pai, como uma missão, como uma responsabilidade dada por Deus a todos nós. E a única coisa que nós só seremos recompensados bem, se fizermos muito bem, é ser Pai. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Conexões que transformam. Então, muito grato por você estar conosco. Compartilha esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve já. E, próxima quinzena, de hoje a 15 dias, nós vamos estar aqui com outro podcast, com uma temática extremamente importante. Eu e meu irmão aqui, parceirão, Carlos. Isso, meu amigo. Estar aqui com você. Tamo junto. Gênesis, meu irmão, obrigado por tudo, viu? Que Deus te abençoe mais pela sua presença, pela sua fala. E ficamos com Deus. Eu queria pedir, Carlos, que você orasse por nós. Certeza. Pedir que o Senhor nos ajude, nos dê graça e que você seja abençoado com tudo que você ouviu aqui. E Carlos, ora por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, Pai das luzes, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, neste dia, nesse momento, nessa noite, Pai, entender a nossa responsabilidade, Pai, de criar filhos. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos tua bênção sobre todas as famílias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça, Senhor, seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Conexões que transformam. Até a próxima. Se Deus permitir.